Primeiro, o Vianney acho que já me apresentou. Sou o Fábio Cesp, sou diretor do Lyceum e vice-presidente da Tecne. O Lyceum, nós somos uma das empresas líderes e pioneiras em gestão educacional. Começamos nessa área há mais de 30 anos, né? E somos uma das empresas top of mind da revista Ensino Superior e somos uma das 10 edtechs mais importantes eleitas pelo distrito, pela nossa influência, pela nossa participação e engajamento no mercado de educação superior. Então vamos falar um pouquinho do contexto, né? Qual que é o contexto hoje da educação superior e da sociedade que a gente vive? Primeiro, o contexto geográfico. No passado, a localização das instituições era um fator determinante de onde o estudante ia estudar. E isso da escolha do estudante. Então, instituições regionais ou então instituições que montaram muitas unidades nas grandes cidades ganharam muito mercado, porque elas chegavam próximas ao aluno que morava naquela proximidade. E com isso o aluno estudava lá e tinha uma chance de retenção muito maior do que hoje, em que temos vários cursos à distância, em que a diferenciação entre um polo e o outro passou a ser muito tênue, então o fator geográfico ele deixou de ser um fator tão importante. É, ainda mais levando-se em consideração, como o Vianney mostrou, que metade do alunado hoje, pelo menos até um pouco mais da metade, está na educação superior. Os fatores concorrenciais, existe uma grande oferta de cursos, uma oferta em grande espectro, ofertas de grandes grupos, de ofertas regionais. De qualquer forma, o aluno tem uma opção de escolha muito grande. Ele tem várias instituições onde ele pode escolher estudar. E a queda de preços. Então, a concorrência, um dos estudos que eu mostrei aí no Prodese, que eu tenho falado, é sobre a incapacidade das instituições em aplicar e corrigir as suas mensalidades de acordo até com os índices inflacionários. Então, nós temos a quantidade de alunos mais ou menos chapada, como o Divanei mostrou, temos incapacidade de trazer aumentar os preços. Então, nós temos uma margem de contribuição aí para operar que está mais ou menos constante nos últimos 2, 3 anos. Então, aí isso leva à necessidade de se ter eficiência operacional. Fatores comportamentais, uma nova geração que está acostumada com o mobile, e aí a gente vê instituições que têm portais que não são responsivos, que não têm atenção com o aplicativo, com a experiência móvel, ou com um chatbot que faz um atendimento instantâneo. Então, o comportamento das novas gerações é muito diferente do comportamento da geração que o Vianney veio, ele que está com 50 anos, ele veio de uma geração um pouco mais analógica do que a atual. Um contexto tecnológico em que a experiência passou a ser digital, né? Então, hoje, por exemplo, o mercado bancário, hoje as agências de bancos estão sumindo, não tem, e muitas instituições de ensino têm algo similar, ou seja, muitas têm uma interação muito mais digital com o aluno do que física. A gestão humana, muito turnover, pouca mão de obra, pouco vínculo com o professor. O professor Manuel fez aí no Prodese uma apresentação muito bacana, onde ele contou um pouco da experiência que ele teve como professor e sendo aluno, em que ele criava um vínculo. Esse vínculo hoje já não é mais tão grande como fora no passado. E um contexto pedagógico em que é necessário atualizar os docentes, como o Onofre colocou aí no chat. As plataformas hoje são muito importantes e saber manipular as plataformas pela experiência digital que os alunos têm é um fator preponderante na experiência do aluno. Então, esse é um pouquinho do contexto para a gente pensar sobre a experiência. E aí a pergunta: por que que os alunos desistem? Né? Essa pergunta é uma pergunta que
O Leonardo vai saber explicar melhor na apresentação dele, ele é um estudioso do assunto, mas a primeira coisa que a gente imagina é o custo, né? Até porque a gente viu lá que as instituições não conseguem aumentar as mensalidades. Então, isso significa que o custo é um fator preponderante. O custo, a concorrência com outros gastos, como a gente viu aí o estudo das bets, né, que os alunos estão deixando de estudar para ir apostar em bets porque eles acham que de repente o dinheiro ali é mais fácil, mas o custo e o preço das mensalidades é um fator importante. Mas tem muitos outros fatores, o transporte, a localização, a distância até a instituição, onde que fica o campus, se ele é de fácil acesso. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem instituições que dão transporte do metrô até a escola para facilitar a vida do aluno. A metodologia, esse método é muito ultrapassado, é um método que eu não gosto, então eu tenho uma experiência ruim, eu não estou gostando do curso. A identificação do aluno com a instituição, pô, não gostei do posicionamento, de como ela trata o aluno, o approach dela com o mercado. A empregabilidade, meus colegas não estão conseguindo emprego, então, de repente, eu não estou na instituição certa. A empregabilidade pode ser um fator determinante, né? A gente tem casos aí que a instituição trabalha a empregabilidade desde o começo, né? Então, o aluno traça já um planejamento, planejamento pessoal de qual é o rumo que ele quer dar para a sua carreira. O pertencimento, o aluno tem que se sentir pertencente à instituição. O atendimento, quer dizer, o aluno vai até a central de atendimento, não é atendido, ou a documentação dele leva um tempo, ele pede o diploma não chega a tempo, né? A gente acompanha muito rede social, você vê alunos que já se formaram e que não têm seu diploma expedido, o quão ruim é essa experiência para o aluno. E a flexibilidade, currículos muito fechados, currículos que não provêm certificação intermediária. Então, o aluno hoje ele quer se certificar, ele quer concluir mais rapidamente, ele quer já ter ganhos intermediários e não esperar mais 4, 5 anos até ter um diploma para se formar. A questão didática, ter recursos didáticos e pedagógicos adequados. Então, de repente, o aluno não está satisfeito com o ambiente de aprendizagem, acha a experiência ruim, né? Eu estudei um pouco agora os ambientes de aprendizagem, vi, por exemplo, para crianças que muitos fornecedores de sistemas de ensino entregam para o aluno o conteúdo em PDF. Isso é péssimo, né? Porque não retém atenção, não é engajador. Eu não conseguiria estudar vendo PDFs, né? Eu, que já tenho 60 anos, gosto de conteúdos interativos e conteúdos cativantes. Ô, Fábio, Tu... Ah, Fábio, eu estava te prestando atenção em você aqui. Na verdade, como você usou uma expressão no começo que, na verdade, é multidimensional, né? É multicritério, né? Você não tem um critério único que está levando à desistência do aluno. Na verdade, você tem que fazer para ele um atendimento total, né? Você está mostrando aqui que envolve sistêmica, envolve acadêmico, envolve a natureza do produto, envolve o pacto dele ter comprado o que ele está encontrando. Na verdade, é uma questão multidimensional. Você não colocou aqui o financeiro, porque, na verdade, é o custo, é o custo. o custo aqui, tá? O custo tem transporte, tem tudo. O É, custo envolve tudo, né? Além da envolve mensalidade, o você bolso. soma tudo que está no bolso, envolve ali, né? Tá É certo, um dos beleza. motivos do estudo aí que saiu agora, que foi divulgado recentemente, que saiu na mídia, do É. aluno priorizar as bets ao ensino superior. É um estudo que saiu Caramba, aí. meu Deus, terrível. É porque ele não está vendo finalidade, né? Ele está vendo do dia e não vê a finalidade. Desculpa ter te Exato. interrompido. Vida que segue. Tranquilo. Mas o que você falou é exatamente o que está nesse slide. O que o aluno valoriza é a experiência, é o que se chama customer experience, né, que é a experiência do consumidor, que é a visão total. Então, é o conceito de que
é a percepção total que tem um cliente, aqui no caso o aluno, tem sobre a organização a partir de todas as interações que ele vive com essa instituição no seu dia a dia. Então, é o onboard, é o como ele assiste a aula, como ele responde, como ele recebe os pagamentos, como ele acessa o aplicativo. Isso tudo envolve a experiência, como ele é tratado, quais são os benefícios, se ele é empregável, se ele não é, se ele tem estágio. Então, é toda a instituição, mas todo o entorno que envolve ela. O escopo vai muito além do produto ou serviço, mas ele atende atendimento, processos, comunicação, ambiente, o risco e até o tom da relação. Então, portanto, o que que a gente tem? A gente tem, na verdade, uma soma de emoções. O emocional é muito importante, né? Quem usa Apple, quem usa iPhone, não tem aquela emoção que vai lá e precisa comprar o tempo todo. As percepções, expectativas em cada ponta que são os fatores chaves da permanência. E como isso é em outros mercados? A educação, ela está bem para trás, né? Tem aquela figura clássica das cadeirinhas e como era há 50, 100 anos atrás dos alunos nas cadeirinhas e como é hoje, que é quase igual. Então, a educação, ela já, por natureza, ela quase sempre ela leva um pouco mais de tempo para assimilar essas grandes mudanças. E aí eu trouxe alguns exemplos de experiência de mercado, de outros mercados, que fazem a diferença para mim como consumidor, né? Mas para muitos de vocês deve fazer também. Então, por exemplo, no mercado de bancos, o Nubank ele se tornou uma ferramenta extremamente popularizada por ter uma ferramenta barata ou gratuita que é muito fácil de abrir conta, quem abre nos grandes bancos, agora os grandes bancos estão correndo, né, atrás, né? Mas quando o Nubank surgiu, era muito mais era muito grande a discrepância. É muito fácil abrir a conta, o cara abre em minutos, faz todo o upload, o onboard todo totalmente digital, tem uma experiência rica com um aplicativo sensacional que traz gráficos, que é colorido, que é para nativo digital, é intuitivo e ele resolve toda a sua vida ali. Ele não tem agência, não tem nada, então é uma comodidade para quem está do outro lado. E essa experiência levou muita gente a sair dos grandes bancos e ir para o Nubank. Aí eu pergunto para vocês: será que os nossos processos de onboarding nas nossas instituições são tão fáceis como abrir uma conta no Nubank? Será que eu encontro dentro dos aplicativos da instituição tudo aquilo que eu preciso, com uma experiência rica, uma experiência colorida, uma experiência que é fácil de usar, que é para um nativo digital? Ou não? Ou é um aplicativo que tem problemas, que fica fora do ar, que... Então, são coisas para se pensar. A gente viu também no Prodese, né, Vianney, a experiência da Cruzeiro do Sul, que fez todo um redesenho do seu app, para conseguir ter mais engajamento, para conseguir ter uma experiência melhor para os alunos. Então, foi um estudo, se investiu muito dinheiro para se conseguir justamente ter uma experiência melhor. Outro exemplo, Netflix, né? O Netflix, o que ele se diferencia além de tudo aquilo do clássico modelo de ele ir até você, ao invés de você ir a uma locadora? Mas ele tem uma experiência personalizada. Então você assiste aquilo que você gosta, aquilo que você costuma assistir, aparece já de cara na tela para você. Ele também te mostra quais são os destaques, ele mostra quais são as coisas que estão sendo vistas pelas outras pessoas, para te ajudar, para te engajar, para te personalizar. E mais, não sei se vocês perceberam, se vocês têm várias contas em casa, o mesmo filme algumas vezes aparece com uma figura diferente, dependendo do perfil de quem abriu. Então, se você gosta de filme de terror, de repente aquele filme de terror vai aparecer com um cara bem assustando você. Se você gosta de um filme mais romântico, de repente a imagem do mesmo filme vai ser um casal lá dando um beijo numa cena romântica. Tô brincando, tô exagerando. Mas ele muda até as figurinhas para personalizar a experiência.
ele é muito fácil de utilizar, ele é multidispositivo, ou seja, ele funciona em qualquer device. E aí, uma pergunta para vocês: nas instituições de vocês, os aplicativos funcionam em qualquer dispositivo? Eles estão disponíveis para todas as lojas? Eles são compatíveis, responsivos, têm uma experiência agradável? E agora tem um fenômeno que começou na Amazon, que é quem assina o Prime, ele também tem um marketplace, ou seja, você tem dentro da mesma experiência é, filmes de outros streamings que podem ser comprados. Então, ele passa a ser um canal de venda. Então, aqui as perguntas: será que a nossa jornada acadêmica é personalizada? O aluno tem uma escolha personalizada? Ele consegue escolher ter uma visão daquilo que é do seu interesse, ou ele tem um monte de conteúdos que ele não sabe discernir o que interessa e o que não interessa? E será que nós estamos aproveitando o potente canal de vendas que as instituições de ensino são? E aí eu trago um outro exemplo, que é o exemplo, por exemplo, da Latam, com o Latam Plus, que ela explora a fidelização, ela dá conforto, ela diferencia conforme a sua categoria, cria benefícios e experiências diferenciadas, e ela faz um upsell vendendo locações e carros para um cliente que já está capturado, que é algo que as instituições não exploram. Vender outras coisas para os alunos e explorar outras formas de receita, que é algo que a gente está estudando bastante aqui no Liceu e a gente pretende ter em breve para os nossos clientes. Então, na Latam, você pode ir lá ganhar uma classe executiva para ir dormindo gostoso, que nem essa moça tá dormindo, ou até se você for um Mega Blaster, a Latam vai te buscar com um carro na pista do aeroporto. Você não precisa descer lá junto com a turba e ir junto lá pegar a mala, tal. Ele já vai lá, põe sua mala e te leva diretamente lá para a saída do aeroporto. Então, são confortos que diferenciam os clientes fiéis e que fazem com que esses clientes sempre voltem até a instituição. Isso é importante num cenário em que nós temos um lifelong learning, que você estuda a vida inteira e que você tem um aluno que, quando faz graduação, se ele gosta, se ele tem pertencimento e se ele está engajado, ele provavelmente vai continuar com você há muito tempo. Então, nós estamos propiciando experiências engajadoras para os nossos alunos, estamos aproveitando esse baita canal de venda que a gente pode ter para vender outras coisas. Então, são perguntas que a gente quer fazer. As dimensões da experiência na educação são, coloquei 4 aqui pelo menos identificadas. A dimensão acadêmica, quer dizer, se o curso é alinhado com interesse, se ele tem qualidade, se a didática está adequada, dos serviços, e aí o Liceu pode ajudar vocês, se os processos são bem definidos, se a secretaria acadêmica funciona, se ela tem um atendimento totalmente eletrônico, se esse atendimento funciona, se ele tem prontidão. Eu coloquei esse termo ontem que a gente conversou com o Vianney, ele colocou o termo prontidão. A prontidão é algo que a gente aprecia muito hoje. A gente Sim. gosta de tudo que é resolvido na hora. A gente não gosta de pegar, eu abri um ticket e daqui a um mês eu vou te dar um retorno, né? É muito ruim. A parte emocional, e aí agora tem uma coisa que tá assim bombando na minha no mercado, que são as comunidades, né? Então hoje muitas instituições são muito focadas nas comunidades, muito focadas nos influenciadores e em propósito, é aquilo que você quer. Então o emocional, ele conta muito hoje no momento da compra e da permanência. E no digital, temos uma jornada, ela é personalizada, como que é? Então tudo isso aqui a gente entende que monta a experiência do aluno. E aí eu vou Ô, passar CESP, rapidamente. Diga, CESP, o meu propósito aqui é garantir que todos falem. Então, você tem 3 minutos. vou acabar rapidamente. Então, vocês vão ter a apresentação e depois vão ver os detalhes. Mas como que a dimensão emocional pode influenciar? Tendo um posicionamento, como eu mostro sempre a FMU, do meu amigo Caco, que criou uma escola que é uma EdTech, ele se reposicionou como EdTech com cursos direcionados para cada linha de negócio.
ou com influenciadores como o Luiz Barsi, que é um cara admirado, que traz gente para os cursos dele e que busca reter através de uma personalidade marcante, né? Que é o antigo professor que nós tínhamos como referência. Hoje é um influenciador. Ou experiências como a da Alura, do Grupo Alum, que trabalhou com uma estratégia de curso para a vida inteira, lifelong learning, em que ele juntou desde os cursos técnicos até a graduação e agora a pós-graduação com a compra da Startse para dar uma experiência de vida inteira para esse aluno, uma experiência engajadora e que esse aluno fique. Então, aí o emocional. Em termos do digital a IA é que está dominando o mercado, está mudando todo o jogo. A IA, através de assistentes virtuais, que agora são personalizados e que têm uma pegada muito mais envolvente do que os chatbots antigos. E agora vem a nova geração, que é a geração dos agentes. Os agentes vão operar os sistemas e vão fazer automações para que se tenha muito mais prontidão e automação, que é um fator importante. Na dimensão acadêmica, os alunos querem uma experiência engajadora, então aí tem uma mudança muito grande, que é a transformação dos LMS em LXPs. Diferença, Learning Management System, né? Sistema de gerenciamento de aprendizagem, para o LXP, que é o Learning Experience, que tem tudo a ver com a experiência do cliente. Então, existe uma corrida para transformar os cartórios de conteúdos em experiências engajadoras, com com uma experiência mais envolvente, personalizada, onde é focado no aprendizado do aluno, é interatível, acessível e tem uma ampla gama de materiais e recursos que envolve games, envolve uma série de outras coisas. Depois, a melhora da percepção dos processos pedagógicos. Coloquei aqui algumas: gamificação, apoio docente, feedback personalizado. Depois vocês vão ver com cuidado, porque meu tempo está esgotando. Serviços digitais automatizados, onde o Liceu está trabalhando bastante com prevenção à evasão, que é algo importante para vocês entenderem. Acho que o Leonardo vai falar um pouquinho sobre predição, entender por que os alunos estão nos deixando, gestão de recursos, preparação, automação, uma série de coisas que podem ajudá-los a ter uma operação melhor, mais ágil e mais automatizada para o aluno, trazendo a tal da prontidão. E por fim, eu recortei aqui uma reportagem do Valor Econômico que fala exatamente sobre isso, que a educação está se movendo para colocar muitas experiências inovadoras, né, usando inteligência artificial com o objetivo de melhorar a experiência do aluno. Então, é uma transformação, são tecnologias que estão aí, e depois a gente pode fazer um outro webinar ou bater um papo para falar um pouquinho sobre a transformação. Agora eu deixo a Excelente, bola com o meu amigo Leonardo, que vai falar um pouquinho sobre o tema com esse cenário, tendo as excelente, muito tecnologias, bacana. como que vamos fazer? O Fábio Cesp deu um show. Descompartilha, Fábio. O Fábio Cesp deu um show. Ele colocou para você o mão na massa, porque ele está em contato com 400 faculdades, universidades sem universidade no Brasil. Então, ele trouxe as dores do dia a dia para você. Isso é muito bacana, porque agora quem vai dizer para você como trabalhar essa dor é o Leonardo. Leonardo, eu só vou replicar aqui a promoção que nós temos do Roper Connect, que eu fiquei muito contente que eles colocaram ali a minha nova idade como sendo o card ali para poder fazer essa promoção. Então eu vou colocar aqui em tela cheia aqui, dar um reforço aqui. Galera, 16 de outubro em São Paulo, tá? Nós vamos fazer o Connect Day, que é o Hopper Day. Todos nós, consultores da Hopper, estaremos numa sessão única lá em São Paulo, apresentando o que vai acontecer para 2026 no ensino superior brasileiro. Um networking com estratégias e soluções práticas para você entrar em 2026 soltando faísca, tá? E quem quiser se inscrever, hoje, quem participou do webinar tem um QR Code aqui e tem um cupom de desconto.
tá? O cupom de desconto é Vianney50, Vianney com V maiúsculo, VIANNEY, número 50, tá? Para você poder fazer a sua inscrição e ter um bônus de desconto e poder ter uma participação muito mais bacana nesse Hopper Day aí. Agora, então, eu vou devolver a palavra aqui para o Leonardo. Leonardo, querido, olha aqui, ó. Eu abri o webinar dando a real da evasão do ensino superior brasileiro. A gente está com um acumulado no presencial de 59% e um acumulado de 65% na EAD num ciclo de 10 anos. O valor anualizado do último estudo que o MEC mostrou foi 24% ano na EAD, 9% ano no presencial. O nosso intake estabilizou, não está subindo mais. Então, tratar da permanência virou uma questão de ativo preferencial para as instituições. O CESP mostrou o que o aluno está buscando. O aluno está buscando uma experiência total em didática, curso, empregabilidade, tecnologia, atendimento, prontidão. Como, Leonardo, que você orienta as instituições para elas conseguirem realizar esse desafio? Está contigo a bola, vai lá. Vamos lá, Vianney. Bom, vou iniciar com essa frase do acesso ao sucesso do aluno, Vianney, porque está muito Carrega claro a tua pelos. apresentação, ela não está em tela, carrega aí. Ah, calma aí que eu tinha. Acho que você depois, só um minutinho. Vamos lá. Vai, carrega aí. Do acesso ao sucesso. Adorei essa frase, tá? Do Vê se aparece acesso para ao vocês, Vianney, por sucesso. favor. Apareceu? Põe em tela cheia. Do acesso ao Vamos sucesso do lá. aluno. É Experiência, isso. como gerar Vianney, satisfação e reduzir a evasão. Vai lá, tá contigo. é isso aí. Eu acho que os gráficos mostram muito claramente que as mudanças no ensino superior nos últimos anos, de fato, ampliaram o acesso. Então, acho que isso é um pouco inquestionável. E nós estamos num outro momento em que talvez essa ampliação de acesso talvez já não seja mais tão evidente. Então, vamos talvez para anos futuros ali lineares, mas olhando para trás, o acesso ao ensino superior foi amplificado. Porém, os números de evasão, eles trazem uma preocupação para nós educadores e instituições de ensino, né? 65% no ensino à distância e 60% no ensino presencial é um problema, ou seja, de fato, esse maior acesso está gerando maior sucesso? Talvez seja essa a nossa grande reflexão. Então, o crescimento passa a ser modesto, e essa nos parece que vai ser uma nova realidade do ensino superior no Brasil. E a nova estratégia vem como a experiência do aluno como estratégia da instituição. E aí talvez muitos de vocês perguntem, não, mas eu faço experiência, eu estou preocupado com a experiência do meu aluno, a minha instituição procura fazer o melhor pelos nossos alunos, e a grande provocação do nosso webinar hoje é essa experiência para além do dia a dia, da operação, daquilo que as pessoas querem fazer, para uma experiência de fato estruturada. A sua instituição tem uma área de experiência, a sua instituição tem um time de experiência, a sua instituição, quando vai fazer orçamento anual, aloca recursos pensando na experiência, a sua instituição, no momento de priorizar projetos, prioriza também projetos voltados para a experiência. Então, o que a gente percebe, pessoal? Eu trabalhei nos últimos 10 anos na Vitro Educação, uma instituição maravilhosa, inicialmente cuidando da marca Unicesumar, da marca Uniaselv. Na marca Unicesumar, eu vi a marca de sair de 54 polos para mais de 1.000 polos, de 30 mil alunos para 500 mil alunos, e vivenciamos essa dor do crescimento e como é difícil fazer permanência e fazer experiência do cliente crescendo e com base de alunos. Mas o fato é, a experiência ela precisa estar no core, ela precisa desse apoio institucional para que ela possa acontecer. Porque no final do dia, o Fábio belamente trouxe para a gente excelentes referenciais de experiência. Para você fazer experiência, você precisa hoje de tecnologia, de investimento, de time qualificado, e tudo isso perpassa pelo core e por decisões do core. Então, a experiência que a gente quer trazer para vocês hoje é muito além dessa experiência do dia a dia, que é super importante, precisa acontecer, mas que ela não vai garantir que a instituição, de fato, tenha uma estratégia de experiência. É muito comum, muitas vezes, eu chegar numa instituição e ouvir, não, mas aqui nós temos uma área de experiência. E aí, quando a gente vai fazer o diagnóstico inicial da instituição, ela tem uma central de relacionamento. Uma central de relacionamento é uma parte de uma estratégia de experiência. E ter uma central de relacionamento isoladamente não significa ter uma área de experiência do cliente. Então, acho que a primeira grande provocação do dia de hoje é trazer a experiência do cliente com essa amplitude.
E o que a gente percebe muitas vezes em muitas instituições é que o equilíbrio entre investimentos e priorizações na captação e na experiência muitas vezes não acontece, e muitas vezes o radar está muito mais voltado em termos de investimento e capital na captação. Fato é que esse aluno está indo embora e talvez essa conta não vai fechar. Como a gente observou o crescimento do ensino superior no Brasil nos últimos anos, na Vita Educação vivenciamos isso muito fortemente no EAD. Nós facilitamos a matrícula, né? E facilitar a entrada é uma estratégia extremamente comum em várias indústrias. Quantos de nós já não fomos impactados pela estratégia, vou usar aqui um termo comum no marketing, try and buy, teste e compre, né? Ah, essa semana mesmo, semana passada, eu sou estudante, fui impactado lá pelo Gemini, a inteligência artificial do Google, para que como aluno eu pudesse assinar a Gemini Pro por um ano de graça. Try and buy, Ô, olha, experimenta, depois paga. Fala, Vianney. Leonardo, querido, não, eu acompanhei esse movimento há muitos anos atrás, tá? O primeiro grande impacto desse movimento foi liderado pela Estácio, tá? Que ela colocou a primeira mensalidade a R$ 49. Quando a Estácio fez isso, o CESP lembra, foi um choque no mercado, tá? Depois ela replicou isso, isentando primeira, segunda e tal. Foi uma estratégia de marketing assim, muito agressiva, que a Estácio utilizou há muitos anos atrás, né? E depois isso acabou meio que virando uma régua para o mercado de você ou facilitar enormemente a primeira mensalidade na EAD e agora, mais recentemente, de isentar a primeira mensalidade e isentar até o primeiro semestre, tá? Então, essa estratégia, como você falou, da matrícula facilitada, pelo valor, ela virou realmente uma tendência de mercado muito grande, mas que gera uma entrada que não significa aderência, né? Você entra um Exatamente. aluno, um provável aluno, um potencial aluno, né? E como é que você transforma esse potencial aluno em um aluno real? Para não ser só aquela pessoa que fez a experiência da facilitação e que não vai ficar engajado. Porque nós estamos com uma Perfeito. evasão anualizada na EAD de 24% e no presencial de 9%. Assim não dá. Assim não dá. Vianney, o fato é que no passado a escolha do ensino superior era algo muito pensado, muito planejado na vida das pessoas. Muitas vezes hoje esse aluno está no shopping, lá nesse shopping tem um polo de ensino à distância, ele é abordado muitas vezes ali por uma pessoa da área comercial e fala: Olha, faz a sua matrícula. Já vivenciei isso vida real. Faz a sua matrícula, é de graça. Os 3 primeiros meses são de graças. Se você gostar, você continua. Né? E é claro que às vezes no primeiro momento isso gera um certo choque, mas olhando por uma outra ótica, a gente também tem aqui uma oportunidade. Só que essa oportunidade de uma matrícula facilitada, Vianney, ela precisa estar conectada com uma experiência de onboarding estruturado, né? Porque simplesmente matricular o aluno e soltar esse aluno sozinho nesse universo do ensino superior, 3 meses ele vai cancelar, 2 meses ele vai cancelar. Diferente de ter de fato um onboarding estruturado que mostre primeiro para ele como estudar, que mostre para ele que agora ele pertence a um grupo importantíssimo de universitários que vai mudar a sua vida pelo ensino superior, mas que mostre o valor do ensino superior. E aí é essa perspectiva de valor que faz com que, de fato, você continue. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, de um outro produto, mas que eu sempre gosto de dar como exemplo. Eu consumo, assim como estamos aqui nesses devices, muito conteúdo pelo YouTube. E em muitos momentos eu fui impactado para assinar o YouTube. Muitos, muitos, muitos momentos. E um valor irrisório, mas não vou assinar o YouTube e as propagandas sempre vindo, vindo, vindo nos meus conteúdos. Até que o Try and Buy aconteceu. O YouTube me deu 3 meses de YouTube Premium grátis. E aí eu tive a grata experiência de assistir conteúdo sem propaganda. 90 dias depois, eu virei assinante do YouTube. Mas por quê? Eu percebi valor. Eu percebi valor. Né? Então, entendam que facilitar a matrícula, eu sei que muitas vezes isso na instituição é questionado, vira assunto de debate, o comercial, entenda que a vida do comercial também não é fácil. Agora, após a matrícula realizada, esse aluno está com a gente e a gente tem a oportunidade de fazer geração de valor para esse aluno. E isso vem através de um onboarding estruturado e de geração de vínculo com esse estudante. Um ponto que eu gosto sempre de trazer também nas minhas falas, o Fábio também falou bastante sobre isso. Entenda que enquanto esse aluno está no Google pesquisando onde estudar, a competição ela acontece entre as instituições. Depois que esse aluno se matriculou, é claro que, obviamente, ele pode em algum momento transferir para uma ou outra instituição,
mas é importante que nós, como educadores, entendamos que os concorrentes são outros. Se ele se matriculou na Unicesumar, talvez de imediato a Uniaselv não seja o concorrente, porque ele já fez a escolha da matrícula da Unicesumar ou na Estácio. Porém, um ponto que eu sempre falava nos times de permanência: tempo e dinheiro são recursos escassos. A internet, o digital, o universo tenta o tempo todo tirar o nosso tempo e tirar o nosso dinheiro. Qual que é a estratégia dos streamings, das redes sociais, do Instagram? Eles têm IAs, estratégias fortíssimas para atrair a nossa atenção. Então, no final do dia, percebam na foto, né? Imagina esse aluno que trabalhou o dia todo e no final do dia chegou na sua casa, é um aluno do ensino à distância. Aí ele tem uma televisão com Netflix, ele tem no celular dele todas as redes sociais. Aqui eu fui para o mundo um pouco mais analógico, Genei, o livro dele para estudar, porque essa semana tem prova. E aí perceba, tudo isso está competindo com o mesmo tempo, está competindo com o mesmo foco, e está competindo muitas vezes com o mesmo dinheiro desse aluno. Como o Fábio trouxe, que triste a pesquisa das BETs, perceber que os alunos deixavam de pagar mensalidades que poderiam de fato trazer um futuro para um caminho mais curto de apostar e de repente ganhar dinheiro com isso. Mas isso é vida real, pessoal. Isso é vida real e a gente precisa entender isso. Poxa, Leonardo, mas aonde eu entro com a experiência para tentar vencer essa guerra? Os meus conteúdos são envolventes, dinâmicos, gamificados, metodologias ativas. Eu ofereço, como o Fábio muito trouxe também, personalização, eu ofereço flexibilidade na minha jornada no ensino superior. As minhas jornadas são fluidas, digitais, sem fricção. O meu app é super legal, como os apps que eu estou acostumado a acessar, iFood, Amazon, dentre outros. O meu ambiente virtual, ele é tecnológico, ele é intuitivo, ele tem funcionalidades interessantes. Ou seja, eu vou simplificar aqui numa palavra única e simples. É legal tudo isso? Ah, mas o aluno tem que. Esse aluno tem que, ele está com o Netflix na frente dele e o celular na frente dele, pessoal. Ele tem mesmo. A gente que sabe o quanto a educação vai transformar a vida dele, talvez não é tão difícil escolher, mas para ele, talvez seja mais difícil escolher. Então, o fato aqui é esse. Muitas vezes, comentava com o Vianney recentemente, quantos cursos online eu fiz e quantas aulas presenciais eu compareci, que era um professor lendo um slide com tom de voz baixo, com uma energia baixa, e aí competir essa experiência com os vídeos de outras interfaces é quase que uma derrota iminente. Então, temos que avaliar que nós competimos não só com outras instituições, nós competimos com a atenção desse aluno e competimos com o tempo desse aluno e com os recursos financeiros. E se o nosso conteúdo, se a nossa jornada for tão envolvente quanto as demais, a gente tem mais chance de ganhar essa disputa. Um outro ponto que eu acho super importante para quem aí tem filhos na idade de 18 a 20 anos, a gente percebe uma grande diferença na preocupação pelo diploma, né? Eu me recordo que quando assim que eu terminei o ensino médio, meu Deus, já estava ali preocupadíssimo qual faculdade, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, era quase como uma obrigação, assim, né? Aquela coisa que não tinha que pensar, tinha que fazer. Hoje a gente percebe um movimento que talvez no Brasil não é tão forte quanto em outros países, mas eu preciso do meu diploma, de fato, para ter sucesso. E isso, pessoal, de alguma forma, é uma narrativa que fomenta a desistência, né, fomenta a evasão desse aluno. Até trouxe aqui o efeito influencer, né? Brincadeiras. Será que se eu virar um influencer, eu não tenho a mesma oportunidade de ter sucesso na minha carreira do que ficar 5 anos sentado num banco de faculdade? Então é importante que a gente, como educador, também compreenda que existe uma narrativa nessa nova geração botando em contestação o efetivo valor do diploma. E nós sabemos que esse valor existe e todos os dados de empregabilidade mostram que esse valor existe. O desafio é como eu gero uma experiência real de empregabilidade para que esse aluno, a partir dessa experiência, de fato perceba valor e queira continuar. E aí, pessoal, me permitam a provocação. Fazer empregabilidade não é ter um portal de vagas para os nossos alunos. Já fui muitas vezes em alguns locais. Você tem um super projeto de empregabilidade. Ah, tem. Não vou falar nomes. Ah, contratei a plataforma X de empregabilidade. Pessoal, vagas de emprego, por si só, a gente tem isso em outros devices. Agora, uma plataforma de vagas associada a uma ampla estratégia de empregabilidade tem muito valor.
Então, cuidado também para não achar que às vezes uma central de atendimento é uma área de experiência e que um portal de vagas é um programa de fato de empregabilidade. Um programa de empregabilidade exige acompanhar os indicadores, dados concretos de dentro para fora sobre renda e o quanto o diploma de fato muda a renda dos nossos alunos. Casos reais de alunos, conexões diretas com o mercado. No último Prodese, tivemos uma palestra incrível, não me lembro do nome da diretora do Senai de Curitiba, falando dessa conexão que eles têm com a indústria local, reuniões, agendas, enfim. Estou conduzindo um projeto aqui no Integrado, que também foi premiado recentemente por empregabilidade. Eles têm uma agenda mensal com as principais empresas empregadoras da cidade para debater empregabilidade, colher feedback do mercado, competências faltantes. Então, percebam, pessoal, quando a gente fala de um programa de empregabilidade, é muito além de um portal de vagas, mas sim um ecossistema que olha para isso. Porque no final do dia, vai lá nos motivadores da matrícula. O que esse aluno quer no final do dia ao se matricular no ensino superior, pessoal? Ele quer ganhar mais, ele quer melhorar de vida, ele quer melhorar a sua carreira. Né? Então, a base, talvez o principal motivador, seja de fato o que está aqui na tela. Agora, isso é percebido na jornada como uma experiência ou é algo pontual e solto que não agrega tanto valor na jornada do aluno? Pessoal, o Fábio falou muito de tecnologia, eu vou passar por esse slide muito rapidamente, mas fato é que nós não podemos hoje pensar em experiência do cliente sem pensarmos em tecnologia, né? E aqui, de novo, lembra que nós falamos, nós estamos conseguindo, como instituição, alocar dentro das verbas orçamentárias as verbas necessárias para gerar esses conteúdos e esses investimentos em tecnologia, ou eu ainda tenho jornadas analógicas, atendimentos analógicos, que fazem com que esse cliente não tenha resolutividade, que fazem com que esse cliente não tenha, de fato, a resolução. E aí, pessoal, não é só tecnologia, não é só humano, é o mix entre as duas experiências. E uma coisa eu garanto para vocês de mercado e de experiência de vitroeducação. A nota de satisfação do robô geralmente é melhor do que a nota de satisfação do humano. Poxa, Léo, está dizendo então que nós vamos trocar todos os humanos por um robô? Não. Estou dizendo que tudo aquilo que é simples, o robô faz tão rápido e imediato que o cliente fica mais feliz, né? Então, em que momento da jornada desse meu aluno eu vou ter um chatbot 24/7 que responde para ele imediatamente, ao invés dele abrir um protocolo para o professor dele que talvez vai responder ele em 48 horas, mas em que momento esse aluno de fato, por vários sinais acadêmicos, desengajou e talvez não é um robô que vai engajar ele novamente. Talvez aqui eu entre com uma interface humana para trazer o aluno de volta. Então, a estratégia aqui é olhar para essa jornada do cliente e entender cada ponto, cada momento, em que momento entra a tecnologia, em que momento entra o humano. E a tecnologia tem algo que nos ajuda enormemente, pessoal. O Fábio falou um pouco sobre isso, que é essa análise preditiva da evasão. O cliente, ele geralmente dá sinais de que a evasão virá logo ali. Na educação, principalmente, começa pela ausência nos ambientes, ausência nas aulas, o não pagamento, a não realização de atividades. E aí, talvez aqui seja um grande ponto. Eu estou tratando a evasão depois que esse aluno levantou a mão e abriu o protocolo de cancelamento, ou eu estou observando esses sinais e antes que esse aluno tome a decisão de evadir, já tem um time, uma equipe, uma interface de atuação com esse aluno. Quanto mais preditivo nós formos na análise de evasão, menos reativos seremos nessa análise. E, trazendo aqui vivência real, de experiências reais, observamos instituições que não têm uma análise de acompanhamento de engajamento preditiva, que não têm um time de retenção reativa, e que quando o aluno cancela, simplesmente é um protocolo que vai para a secretaria e esse aluno cancela. Então, ele Esse, entra e ele sai sem que ele tenha tido alguma interação, eventualmente, com alguém que possa tentar ajudar ele a continuar. Então, é esse, importante pensarmos qual é a experiência que eu estou oferecendo também de saída. Porque sair de uma empresa, pessoal, também é uma experiência. E aqui a predição pode nos ajudar bastante a observar esses sinais. excelente. Ô, Léo, Outro. ó, Ah, você tá muito bacana, mas nós temos que responder as perguntas, tá? Então, tu boa. tem 2 minutos e 30 para fechar a tua parte aí, depois nós vamos responder as perguntas, tá? Vamos lá, Vianney. Vianney, um ponto importante para finalizar, não podemos esquecer, e isso são dados que a gente tem de mercado, que o aluno do ensino superior, em sua grande maioria, ele é um aluno trabalhador. E aí, Fábio, respondendo um pouco do que você falou, e por que que ele evade? Claro que é multifatorial, são vários fatores, mas nas respostas, nas pesquisas com os alunos,
Geralmente, os dois primeiros itens alegados é a ausência de tempo e a ausência de renda. Porém, o que a minha experiência com 10 anos me ensinaram? De que muitas vezes, se ele priorizar este projeto na vida dele e tiver o acolhimento e o suporte necessário, ele consegue alocar tempo e recurso financeiro nesse projeto. O fato é que talvez pela ausência de suporte, pela ausência de motivação e pela ausência de perspectiva de valor, eu vou alocar meu tempo em outra coisa, eu vou alocar o meu dinheiro em outra coisa. Então, muitas vezes vem para a mesa tempo e dinheiro. Mas o que está por trás disso, na verdade, não é necessariamente a ausência do tempo e da renda, e sim uma escolha de alocar esses dois recursos em outros projetos. Por quê? Porque falhamos em mostrar para ele que tem muito valor dedicar tempo e dinheiro para esse projeto. Embicando aqui para o final, não podemos falar, a ideia não é falar sobre o novo marco regulatório, mas falar sobre presencialidade, pessoal. Vamos entender que o novo marco regulatório, não estou aqui fazendo juízos de valor sobre o marco, mas fato é, ele vai exigir uma maior presencialidade. E essa presencialidade pode ser uma mega oportunidade de gerarmos experiências. Porque a presencialidade, sabe aquela reunião que você sai dela e fala assim, isso poderia ser um e-mail? O que a gente não pode ter? Um encontro presencial em que ele saia do encontro e fale assim, isso aqui poderia ser uma aula gravada, né? É mais ou menos a mesma associação. Então, educadores, o marco está aí. Não vamos mudar o marco. Que a gente possa transformar esse momento de presença num momento de conexão real, aplicação prática, tutoria, suporte e vínculo. Por quê? Porque isso vai agregar valor na experiência na experiência desse aluno. Vamos olhar brevemente para o mercado? Há muito tempo atrás achava-se que o e-commerce ia acabar com os shoppings e com as lojas. Não acabou e não acabará. Por quê? Porque o varejo entendeu que a loja é uma experiência e não só o ato de comprar. A transação comprar você pode fazer no online ou no presencial, mas se você tem uma hiperloja, uma mega loja, já for em alguma loja da Apple, talvez seja uma ótima demonstração, né, do que é uma experiência presencial. É muito mais do que ir lá escolher um aparelho e pagar. É uma experiência. Então, novo marco regulatório, que a gente possa transformar essa experiência em uma experiência real de conexão, aplicação e tutoria. E para fechar, Vianney, devo ter consumido um pouquinho mais de 2 minutos, mas isso aqui eu já falei muito. Experiência 360, do C-Level ao operacional. Nunca vi um projeto de experiência, de permanência que deu certo de baixo para cima. É de cima para baixo. E todo Mas mundo você que está trabalhando. embaixo pode convencer quem está em cima para começar. Olha aí, ó. Vianney, estamos aqui. É isso, Vianney. Você que está embaixo pode ter uma ideia muito bacana, leva para quem está em cima e fala: olha aqui, ó, com isso aqui eu consigo aumentar a nossa retenção em 30, 40%, ou 10, 15, 20%. Vai custar tanto, mas vai render tanto. Você pode levar a ideia para o de cima comprar, hein? Não espera só o de cima ter a ideia, não. Ô, você chega Exato. de me enrolar aí, ô Leonardo, vai para a tua última tela aí e Acabei, vamos tocar acabei, as próximas perguntas. acabei, acabei, acabei. Tá. Ok, muito bacana. Galera, quem quiser falar com o Leonardo, falar com a roupa que ele está com a gente aqui. Eu tenho 14 perguntas. 14 perguntas. São 7 para cada um, tá? E nós vamos responder todas. Tipo assim, 30 segundos para cada resposta, para dar tempo para a gente poder responder rapidinho. Então, fazer o seguinte: enquanto vocês olham as perguntas, tá? Eu vou passar aqui as comunicações da Roper aqui para dar o tempo de vocês selecionarem as perguntas para responder aí. Galera, essa bateria de webinars da Roper só existe porque nós temos um conjunto de empresas que apoiam a Roper para levar gratuitamente até você essa série de webinars. A Liceu é a maior plataforma hoje, é o maior sistema de gestão acadêmica do Brasil, tem mais de 400 operações, e ele coloca a sua operação na palma da mão do aluno, para o aluno, para o professor, para o servidor, para todo mundo. Então, tudo que você precisa roda dentro do Liceu, na palma da mão, vai no chat, tem o contato do Liceu para você fazer uma ponte e ter toda a informação. Também está no chat aqui o contato do Marco Aurélio, uma pessoa fantástica. Pela Crédito Ficou Fácil. O que é Crédito Ficou Fácil? É o novo sistema de financiamento estudantil no Brasil, para você trazer para a sua instituição um aluno que não pode pagar a mensalidade cheia da medicina, da odonto, veterinária, psicologia, engenharia, direito. Ele, com o Crédito Ficou Fácil, vai poder se engajar
pega no chat aí o contato, fala com o Marco Aurélio, fala também com a Ariane Valieri, da D2L, embaixadora do Bright Space, ganhou o prêmio ano passado, melhor LMS do mundo, muito bacana, para você turbinar a sua operação de presencial ou de EAD no digital. Fala com o Diogo Fonseca, que é CEO da Princípia, e ele vai te orientar como você pode ter uma receita garantida e uma gestão financeira consistente. Você vai aumentar a tua pontualidade e vai aumentar a fidelidade dos seus alunos. Vai no chat, fala com o Diogo Fonseca aqui. Semana que vem, o bicho vai pegar. 2026 está batendo na porta, além do censo 2024, além da realidade 2025, como que você pode chegar com tudo para 2026? Com o Paulo Pressi, que é o nosso mago dos números, com a Cibele Schutel, que é a nossa maga da área de marketing, e eu vou ajudar a fazer perguntas. Semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde. A Roper, como você viu aqui, o Leonardo hoje está no time da Roper, nós temos uma equipe de gestão da permanência completa para você ter sucesso com o seu alunado. Tudo que foi falado hoje aqui, a Roper pode te ajudar a implementar. Faz contato com a Roper, que o Leonardo pode ajudar você e ajudar a sua instituição a abrir a janela para o sol, tá? Nós estamos na primavera, vamos abrir a janela para o aluno e vamos florir o caminho desse aluno para ele ficar com a gente e permanecer e chegar no sucesso e o aluno do ano que vem também. 16 de outubro, Roper Connect, tem uma promoção bacana agora da Roper. A inscrição custa R$ 1.600. Com esse cupom Vianney50, você vai pagar só R$ 800 para passar um dia inteiro completo com os consultores da Roper e vai fazer um network bacana e vai ver qual que é o caminho do futuro para 2026. São Paulo, dia 16 de outubro, vai no QR Code e o seu cupom de desconto é Vianney50, Vianney com V maiúsculo, 50, você vai ter um bônus de R$ 800 para você poder fazer essa participação legal. De 1.600 cai para 800, muito bacana. O Caio Polizel é o nosso novo CEO, o Jefferson Vias, nosso presidente do conselho, os dois estão tocando terror, muito bacana, muito legal. A Roper também tem consultoria e inovação para você ver com o Daniel Quintana, SPEB, Jornada do Aluno, mudança do site, é muito bacana, tá? E tudo isso está disponível para você no roper.com.br. Perguntas e respostas, vamos lá. Começando pelo Fábio Cesp. Fábio, querido, vamos lá. Primeira com você, a segunda com o Leonardo e assim vamos rodando. Tá aí, mudo. Continua em mudo, Fábio. Vai você, Leonardo. Vamos lá, vamos Abriu, lá. abriu, vai lá. Abriu. Vou responder a pergunta da Ana Beatriz Dalpícolo, que está perguntando se o engajamento da alta gestão é importante. É fundamental, Ana. Primeiro, é preciso ter uma cultura dentro da organização de atenção ao seu aluno, né, ao seu cliente. É preciso também você estabelecer uma cultura de que toda a instituição tenha foco no cliente, não apenas uma parte dela, não apenas um centro de retenção, como falou o Leonardo. Então, tem que vir de cima para baixo e tem que permear todos os setores. Perfeito. Vianney, eu vou Vai lá. responder. Tem duas perguntas que falam aqui, e pessoal, vida real, tá? Qual que é o maior desafio de qualquer profissional de uma área de experiência do cliente, não só na educação, mas em qualquer outra área? Quando você fala de investimento, de pessoas, de montar um time, de montar uma estrutura, naturalmente isso requer investimento financeiro da instituição. E aí a grande chave do sucesso é como esse profissional de experiência do cliente mostra o retorno sobre este investimento. E claro, pessoal, lembrando que esse retorno, quando a gente fala de experiência do cliente, ele não acontece na semana seguinte, né? Então, esse é um outro ponto importante. As práticas de experiência, elas são práticas que o retorno acontece de médio para longo prazo, mas acontecem, e cabe ao profissional, ao líder, a quem cuida desse tema, mostrar financeiramente esse retorno. Vou dar um exemplo para vocês. Implantamos em determinado momento, lá, alguns anos atrás, uma célula de retenção na Unicel, em uma das marcas da Vitro Educação. No início, o que eu pedi? Eu pedi um piloto, eu pedi pouquinho dinheiro. E aí, conforme esse piloto foi trazendo resultado e receita, a gente vai ganhando força de ampliar a estratégia. Então, pessoal, obviamente, vida real, pé no chão, visão executiva. Você tem que pilotar, mostrar resultado. A partir do resultado de evasão, você começa a ampliar as estratégias de permanência. Fato é Ok.
que dificilmente um projeto não vai impactar na permanência e vai trazer retorno financeiro. Cesp, querido, você agora. Respondendo à pergunta do meu amigo Onofrio Notarnícola, vou começar pelo fim da pergunta, que ele diz que a grande maioria das instituições não tem uma área responsável por Customer Success e Customer Experience. Tem razão, Onofrio, mas não bastam as áreas. Você precisa ter uma cultura centrada no estudante, uma cultura centrada na experiência. Isso é muito importante. Sobre a sua colocação da expectativa do aluno e de que ele quer já colocar na prática, o que a gente tem visto aí são os cursos com microcertificações e com as certificações intermediárias, onde ele finaliza um módulo ou finaliza uma disciplina, ganha um certificado e já quer levar para a vida prática para aplicar no seu dia a dia. Excelente. Leonardo. Bom, Vianney, vamos lá. Temos uma pergunta aqui que fala a melhor métrica de acompanhamento da evasão. Eu sugeriria dois caminhos. O primeiro caminho é a cada renovação, a cada rematrícula é um ciclo de medição de evasão. Então, você mede semestral, se o seu processo for trimestral, mede a cada ciclo, beleza? E o segundo ponto é essa visão que o MEC traz, que é essa visão de jornada, até para que você possa comparar a sua realidade à realidade do Brasil. O Vianney trouxe a foto do Brasil todo, mas lá no site do MEC você tem um BI que você faz vários filtros para entender um pouco da sua realidade com a realidade do Brasil. Então, no dia a dia operacional, a cada rematrícula, mede a evasão. Em uma visão mais ampla e estratégica, reproduz os seus dados na mesma visão que o MEC disponibiliza. Excelente. Cesp, querido. Vou responder outra da Ana Beatriz. Entendo que não adianta muitos dados se eles não são traduzidos em ações práticas, porque nesse caso até a predição perde sentido. Quais estratégias vocês recomendam para transformar os dados de engajamento e permanência em sites realmente aplicáveis que geram impacto no dia a dia do aluno e tragam resultados institucionais? Ana, existem duas formas, aí eu vou até entrar um pouquinho na seara do Léo, mas existem duas formas de você medir a evasão. Uma é indicativa, quando o aluno já está indicando, dando sinais de que ele vai evadir, e a outra é a preditiva. A preditiva significa que, de acordo com o perfil do aluno, você já tem um score que indica se esse aluno é um potencial evasor ou não. Esse score é importante, mas mais importante do que o score é você identificar quais são as variáveis correlacionadas com esse alto percentual de evasão e atuar sobre essas variáveis. Então você tem que estudar, tem que montar um grupo aí que entenda os principais ofensores da evasão e para cada um desses ofensores montar um plano de ação para mitigar que esses alunos evadam. Não sei se ficou claro aí, o Leonardo, peço tua ajuda O aí, porque Fábio essa Cesp. pergunta está mais do teu lado do que do meu. Não, mas o Fábio Cesp deu uma aula magna de doutorado. Tipo assim, não é fácil, galera. Cuidar de uma área, aumentar a taxa de permanência numa instituição é uma tarefa hercúlea. Porque não basta você entender o que está levando o aluno a não ficar. Você tem que mudar a cultura da organização. Para mudar a organização, para que o aluno Eu perceba a mudança e fique. É uma tarefa posso contar uma dificílima. historinha, Vianney? 30 segundos. Muitos anos atrás, a sua amiga e também minha colega e mentora Elisa Volinek, eu Minha levei grande uma amiga. pessoa que fez uma apresentação num evento, eu fiquei maravilhado. Uma apresentação sobre predição de evasão. Então, o cara tinha modelos matemáticos, demonstrou. Eu fiquei fã do cara que fez isso. Ela olhou no fim da apresentação, falei, e aí, você gostou, Elisa? Ela falou, gostei, mas esse modelo ele não funciona sozinho, porque se a instituição não tem uma qualidade adequada, isso foi muito antes de se falar em Customer Experience. Se a aula não é boa, o cara vai embora, CESP, não adianta nada. Esse modelo dele não serve para nada se os pré-requisitos não estão feitos. Eu fiquei todo desenchavido, mas depois cheguei, pensei e falei, nossa, ela tem 100% de razão.
Para quem não sabe, Elisa Volinek é uma saudosa amiga que já partiu, mas ela está nos acompanhando, está nos abençoando e foi a pessoa que Amém. trouxe a tecnologia embarcada para a educação brasileira, né? Através de São Paulo, Unicamp, USP, mobilizou as melhores cabeças, chamou o Fábio Cesp e ela criou as primeiras ferramentas de tecnologia aplicada à educação, ao dia a dia da educação no Brasil. Foi a Elisa Volinek, fundadora da técnica. Leonardo, querido, próxima pergunta é contigo. Vamos lá, Vianney. Temos aqui uma pergunta, de novo, né, falando sobre essa amplitude da experiência e que é um desafio de todos. Esse é um ponto importante, né? Muitas vezes no comercial, pessoal, você dá mais desconto, coloca mais dinheiro no Google, você faz matrículas no dia seguinte. Então, na captação, o retorno sobre o investimento acaba sendo mais rápido. Quando a gente fala da experiência, qual que é o grande desafio? Todas as engrenagens precisam acontecer para que essa experiência seja real. Um pouco do que o Fábio trouxe. Não adianta eu ter a melhor tecnologia se esse aluno for na aula e ali a experiência for muito ruim. Então, esse é o nosso desafio, pessoal. A experiência é múltipla, acontece em diversos pontos de contato, com diversas pessoas e tecnologias, e a gente precisa cuidar de tudo isso. Então, como o Vianney colocou, né, Vianney? É muito desafiador, mas é importante que tenha uma estrutura e uma área que cuide disso de maneira transversal para que isso possa acontecer da melhor maneira. E E a a Roper Roper ajudando, né, Vianney? pode, E a a Roper Roper pode ajudando, te né, Vianney? ajudar. A Roper pode te ajudar. O Leonardo é um quadro Roper, hoje é consultor Roper, especializado em permanência, e o Leonardo pode te ajudar. Faz contato com a Roper e o Leonardo vai fazer um diagnóstico da sua operação. Tá? Muitas vezes, em vez de você contratar uma consultoria, faz primeiro um diagnóstico, para você entender o que está acontecendo e poder dimensionar o que que você pode fazer e que resultados pode dar. Então, muitas vezes, uma visita uma visita diagnóstica, tirar um raio-x da sua operação, é muito bacana e pode te ajudar a tomar decisões muito importantes. Última pergunta para o Cesp, última pergunta para o Leonardo. Cesp, querido, última pergunta para você. Pergunta da Carla Rocha: como as instituições podem equilibrar a personalização da jornada do aluno usando ferramentas como IA e chatbots com a eficiência operacional e o vínculo humano, evitando que o aluno se sinta apenas um número em uma plataforma automatizada? Essa pergunta é super interessante, Carla, mas assim, a inteligência artificial, ela resolve um problema fundamental no atendimento ao aluno, que é a prontidão que o Vianney me falou ontem, e eu guardei a palavra e pus na minha apresentação. Mas não pode abandonar o presencial. Tem gente que quer ser atendido presencialmente. A IA tem evoluído e tem se comportado, a IA generativa, os bots, eles personalizam e eles evoluíram muito em relação àquela visão robotizada. Mas o vínculo humano é importante. Nas nossas ferramentas, o professor sempre exerce um papel preponderante, um papel decisivo. Então, por exemplo, uma ferramenta de correção de redação que nós temos, a redação é corrigida pela IA, mas depois ela vai para o professor para ele dar o toque humano, para ele fazer a curadoria, a tutoria daquela pessoa. Então, você tem toda a razão. É um desafio balancear, mas você tem que automatizar de um lado e humanizar do outro, e aí essa equação é uma arte fazer, mas precisa ser feita. Não pode ser só de um lado, nem só do outro. Excelente, muito bacana. Última resposta do Leonardo Spani. Depois tem um bônus, hein, galera? Tem um bônus ainda. Aqui é a Opa, resposta da pergunta, não é a fala final. Vai lá, Leonardo. vamos lá. Vianney, uma pergunta interessante, é muito comum. Quais são as áreas que compõem uma estratégia de experiência do cliente? Eu vou usar aqui termos em inglês para trazer um pouco da teoria sobre tudo isso, mas associando à nossa realidade. São três grandes pilares. Uma área é o que o mercado, o conceito chama de customer service. Resumo, a sua central de relacionamento. Então, você precisa ter central de relacionamento. A segunda área é a área de customer success. O que é a área de customer success? É a área que vai cuidar da sua rematrícula, da sua retenção e do seu engajamento. Engajar, reter a base de alunos. É uma área que vai cuidar dessas três temáticas. É pegar a base de alunos e potencializar essa base de alunos. E uma área de Customer Experience, que é uma área estratégica, que vai monitorar as jornadas do cliente, que vai medir satisfação o tempo todo, NPS, entre outros indicadores, e vai apoiar as outras áreas com os feedbacks do cliente para melhorar continuamente. Customer Experience, Customer Success, Customer Service, tentei explicar um pouquinho aqui, traduzindo para a nossa linguagem e educação.
Excelente, muito bacana. E a Roper pode ajudar você a implementar, a corrigir, diagnosticar essas três áreas. Claro, da porta para dentro, é você que vai ter que mudar a sua qualidade de dados, sua qualidade de sistema, mas a Roper pode fazer o diagnóstico e te orientar nessa mudança toda. Para a gente poder fechar esse barraco aqui, eu quero uma foto bonita de vocês dois aqui, dando um sorriso bacana para mim, para eu fazer um print legal aqui. Foi muito bom mesmo. Muito bom, Vianney, muito bom, pessoal. Muito obrigado. Ah, não, não, saiu com a boca torta aqui, ó. Vamos lá, de novo. 3, 2, 1, já. Aí, agora todo mundo congeladinho, parecendo o bonequinho do Thunderbird aqui. Galera, olha aí, ó. Foi muito bacana. O Fábio Cesp num look muito top aí, pilotando ali a Millennium Falcon, o nosso capitão Han Solo aqui. Eu sou o assistente dele, o tio Baca. E o Leonardo Spani é o C3PO que pegou uma carona e veio para a cabine com a gente. Vamos lá, então. Recado final do Fábio Cesp, recado final do Leonardo Spani, até 1 minuto para cada um. Recado final: experiência do aluno, chave da retenção. Experiência do aluno, tecnologia é chave e vocês precisam realmente se aprofundar e implementar as novas tecnologias, porque elas vão ajudar muito vocês a melhorar a experiência do aluno. Vem de cima para baixo, a tecnologia é uma ferramenta, mas a direção tem que estar engajada e tem que estar toda a instituição ter uma cultura de foco no cliente. E a cultura, por exemplo, da Amazon. A Amazon, o foco dela é o cliente, né? Então, a gente precisa ter isso nas nossas instituições, porque sem isso, esse quadro que o Vianney mostrou não vai ser revertido. Muito Perfeito. bacana, muito obrigado. Leonardo, seu recado final aí. Vianney, recado final, que a indústria de educação superior no Brasil possa dar passos elevando o nível de estratégia da experiência do aluno nas suas organizações, assim como o Fábio belamente trouxe excelentes exemplos de outras indústrias. Precisamos dar esses passos, trazendo jornadas com a tecnologia na medida certa, com o humano na medida certa, para que a experiência final seja ampla. Nem só robô, nem só humano, o meio do caminho certamente é o melhor, é a melhor alternativa, vai engajar o nosso aluno, vai gerar vínculo e vai gerar experiência. Excelente, muito bacana. Ficamos por aqui. Semana que vem, o bicho vai pegar Censo 2024, Realidade 2025, Projeção 2026. A Roper já tem os dados 2025, porque a Roper tem o Windcap. Então, vem com a gente quarta-feira da semana que vem, 3 da tarde. Fábio, querido, muito obrigado. Leonardo, querido, muito obrigado. Ficamos por aqui. Beijo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos.